No topo de um palácio de vidro em São Paulo, um menino vive preso entre diagnósticos sombrios e protocolos médicos implacáveis. Mas tudo começa a mudar com a chegada de uma nova funcionária que enxerga o que ninguém mais vê: humanidade por trás da paralisia. Pequenos gestos despertam grandes verdades e revelações chocantes sobre um experimento que envolve poder, lucro e traição familiar. Agora, uma criança esquecida pelo sistema precisa lutar por seu corpo, sua história e sua liberdade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Na cobertura mais alta do edifício mais imponente do bairro Jardins, em São Paulo, vivia Pedro Henrique Almeida Campos, um menino de 7 anos com olhos da cor do céu que pareciam conter um oceano inteiro de segredos. A penthouse triplex, com seus 900 metros quadrados de mármore italiano e vidro blindado, era chamada pelos funcionários de o Palácio de Vidro, não apenas pela arquitetura contemporânea que privilegiava a transparência, mas pela frieza que emanava de cada canto perfeitamente decorado. O pequeno Pedro passava seus dias em uma cadeira de rodas motorizada de última geração, cercado por tecnologia médica de ponta, brinquedos importados ainda em suas embalagens originais e uma equipe de enfermeiras que cumpriam protocolos com precisão militar, mas raramente olhavam nos olhos do garoto. Aos 7 anos, Pedro já havia passado por especialistas de 5 países diferentes, todos confirmando o mesmo diagnóstico devastador: uma condição neurológica degenerativa que comprometia sua capacidade de movimento e que, segundo os laudos definitivos, o condenaria a uma vida de imobilidade progressiva. Mais um dia, mais um medicamento, sussurrava a enfermeira-chefe Verônica, enquanto preparava um coquetel de fármacos em seringas codificadas por cores. São 7 anos de tratamento experimental, e o Dr. Vasconcelos garante que esta nova combinação estabilizará os espasmos. O pai de Pedro, Eduardo Almeida Campos, era o fundador e CEO da Campus Farm, um império farmacêutico que havia crescido exponencialmente nos últimos anos, graças a patentes de medicamentos para doenças raras. Desde o falecimento de sua esposa, Fernanda, durante o parto complicado de Pedro, Eduardo mergulhara em seu trabalho com uma obsessão que beirava o autoflagelo. Raramente estava em casa, e quando aparecia, era sempre carregando caixas de novos equipamentos médicos ou anunciando tratamentos revolucionários. "Olá, campeão", dizia Eduardo em suas visitas semanais, geralmente aos domingos entre reuniões. Depositava a mão sobre o ombro do filho sem realmente tocá-lo, como se Pedro fosse uma escultura delicada que poderia rachar sob pressão. Trouxe uma fantasia nova do Capitão Astro, a melhor que existe. E assim permanecia o relacionamento. Amor expresso através de presentes caros, mas raramente através de presença verdadeira. Aquela segunda-feira de março começou com a saída inesperada da governanta da casa, Dona Carmen, que após 6 anos de serviço impecável, decidiu se aposentar para cuidar do marido doente. Eduardo, que detestava mudanças na rotina estabelecida, autorizou às pressas a contratação temporária de Janaína Ribeiro, uma mulher de 40 anos vinda da periferia de São Paulo, recomendada por uma empresa de serviços domésticos. Janaína chegou ao Palácio de Vidro, vestindo uma camiseta simples e calça jeans, carregando apenas uma pequena bolsa gasta. Seu rosto marcado pelas experiências carregava uma serenidade incomum, mesmo diante do intimidador processo de entrada, que incluía reconhecimento facial, verificação de impressão digital e um detalhado questionário sobre seu histórico médico. "A senhora foi informada das regras?" perguntou Verônica, entregando-lhe um uniforme cinza e um tablet com mais de 50 páginas de procedimentos. "Aqui nada se move sem autorização. Nada se toca sem luvas. Nada se diz ao menino sem aprovação prévia. A senhora limpará os ambientes segundo o cronograma, sem alterar a disposição de nenhum objeto e sem interagir diretamente com o paciente." "Compreendo", respondeu Janaína, com uma tranquilidade que desconcertou a enfermeira. O que Verônica não sabia era que por trás daquela calma havia uma mulher que conhecia a dor profundamente.
Janaína havia perdido seu único filho, Mateus, 5 anos antes, vítima de uma síndrome rara que os médicos do sistema público não conseguiram diagnosticar a tempo. Desde então, dedicara-se a estudar sobre cuidados especiais, frequentando como ouvinte palestras em hospitais universitários e devorando livros sobre fisioterapia e estímulos sensoriais. Na primeira semana, Janaína fez exatamente o que esperavam dela. Limpou em silêncio, seguiu os protocolos à risca e manteve-se invisível. Mas, diferente dos outros funcionários, ela observava. Notou que Pedro nunca recebia luz solar direta, pois as janelas estavam sempre com persianas parcialmente fechadas. Percebeu que, apesar dos inúmeros brinquedos, nenhum oferecia estímulo tátil significativo. Observou que o menino era alimentado com papas insípidas, embora não houvesse registro de dificuldades de deglutição. E, mais importante, notou que Pedro não era realmente olhado. Era atendido, medicado, higienizado, mas não verdadeiramente visto. Na segunda semana, durante a limpeza do quarto principal, Janaína notou que Pedro acompanhava discretamente seus movimentos. Fingindo organizar os livros, ela deixou cair propositalmente um pequeno bloco de notas. Agachou-se lentamente para recolhê-lo e, nessa posição, ao nível dos olhos do menino, sussurrou baixinho. Oi, Pedro. Eu sou a Jana. Gosto de azul, de chuva e de histórias. E você? O menino não respondeu, mas seus olhos se arregalaram levemente. Era provavelmente a primeira vez em anos que alguém lhe fazia uma pergunta simples, tratando-o como criança e não como paciente. Nos dias seguintes, Janaína criou uma rotina sutil. Enquanto limpava o quarto, deixava pequenos objetos ao alcance do menino. Uma pena colorida, um carrinho pequeno de metal com rodas que realmente giravam, um prisma que criava arco-íris quando a luz o atravessava. Nunca forçava a interação, apenas disponibilizava possibilidades. Até que numa tarde, enquanto Verônica e as outras enfermeiras assistiam a uma videoconferência com o Dr. Vasconcelos em outra sala, Janaína colocou no colo de Pedro um avião de papel feito com uma página de revista científica. Meu filho Mateus adorava esses, disse ela, em um tom tão casual como se estivesse falando sobre o clima. Ele dizia que, mesmo sem poder voar de verdade, podia imaginar o vento nas asas. E então aconteceu. Pedro ergueu os olhos e olhou diretamente para ela, não através dela como fazia com todos. Seus lábios se moveram quase imperceptivelmente, e um som escapou. Obrigado. Foi apenas um sussurro, mas para Janaína soou como um grito de vida, em meio ao silêncio estéril daquele palácio de vidro, onde uma criança havia sido convertida em um protocolo médico. Naquele momento, ela soube que algo maior do que uma simples conexão humana havia acontecido. Havia esperança pulsando nas veias do menino, que todos tratavam como se já estivesse perdido. E ela, que já havia conhecido o luto mais profundo, reconheceu no olhar de Pedro o mesmo que via no espelho todas as manhãs. Um pedido silencioso para que alguém acreditasse que recomeços eram possíveis. O que Janaína ainda não sabia era que, escondidos nos cofres digitais do escritório principal, documentos revelavam uma história muito diferente sobre a condição de Pedro. Uma verdade que abalaria não apenas o Palácio de Vidro, mas todo o império construído por Eduardo Campos. As 2 semanas seguintes trouxeram uma revolução silenciosa ao Palácio de Vidro. Janaína começou a notar padrões incomuns no comportamento de Pedro. Enquanto as enfermeiras insistiam que o menino tinha episódios espasmódicos involuntários, ela percebia que os movimentos aumentavam em frequência e intensidade sempre que certos estímulos estavam presentes. O aroma do limão que ela usava para limpar as superfícies, a música suave que vinha do pequeno rádio que carregava consigo, ou a brisa que entrava quando ela acidentalmente deixava a janela entreaberta por alguns minutos. Um detalhe em particular chamou sua atenção. Durante a administração de certos medicamentos, especialmente um líquido transparente, que vinha em frascos com código azul, Pedro ficava notavelmente mais letárgico. Seus olhos, que haviam começado a ganhar brilho nas interações discretas com Janaína, voltavam a embaçar como janelas em dia de neblina. Isso não é sedação terapêutica, é sedação de contenção.
pensou Janaína, lembrando-se das palestras sobre ética médica que havia assistido no Hospital das Clínicas. A ideia a perturbou profundamente, mas ela precisava de mais evidências antes de formar uma opinião definitiva. Em uma tarde de quarta-feira, aproveitando que a enfermeira Verônica precisou sair para resolver uma emergência com o fornecimento de oxigênio, Janaína ficou responsável por supervisionar Pedro enquanto ele assistia a uma sessão de videoestimulação, documentários sobre animais marinhos que, segundo o protocolo, ajudariam na manutenção da função visual. Pedro, chamou ela suavemente quando ficaram sozinhos. Você sente seus pés? O menino não respondeu de imediato, mas seus olhos se desviaram do vídeo de baleias nadando para encontrar os dela. Às vezes, ele respondeu num fio de voz. Sinto frio neles, muito frio. Janaína sentiu seu coração disparar. Frio nos pés significava circulação. Circulação significava potencial de movimento. Contrariando todas as regras, ela se ajoelhou diante da cadeira de rodas e, com gentileza, tocou o pé direito de Pedro através da meia. Você sente minha mão aqui? Um aceno quase imperceptível. E se eu pressionar assim dói? Não, ele sussurrou. Faz cócegas. Nos dias seguintes, Janaína desenvolveu um plano cuidadoso. Enquanto executava suas funções regulares de limpeza, implementou o que chamou mentalmente de Operação Despertar. Quando as enfermeiras se reuniam para o almoço ou durante as trocas de plantão, ela aproveitava os preciosos minutos para pequenas intervenções. Primeiro, trouxe uma bola de diferentes texturas que colocava nas mãos de Pedro, incentivando-o a sentir as superfícies variadas. Depois introduziu exercícios de respiração disfarçados como brincadeiras de soprar, usando pequenos cataventos coloridos. Por fim, começou a massagear discretamente os pés e pernas do menino, usando técnicas que havia aprendido em um curso gratuito de cuidadores. Meu pai sabe disso? Perguntou Pedro certa tarde, enquanto Janaína aplicava compressa morna em seus pés. Havia receio em sua voz, mas também uma curiosidade crescente. Do que, exatamente? Devolveu ela cautelosa. Que estou sentindo coisas. Eles dizem que não devo sentir nada. A resposta atingiu Janaína como um soco. Quem diz a uma criança que ela não deve sentir? Quem convence um ser humano de que sua percepção é inválida? Naquele momento, sua suspeita inicial transformou-se em certeza. Algo profundamente errado estava acontecendo naquela casa. Pedro, escute com atenção. Ela sussurrou olhando para a porta para garantir que estavam realmente sozinhos. Seu corpo é seu. Suas sensações são reais. E eu acredito em você. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto do menino, a primeira emoção visível que Janaína testemunhara em quase um mês trabalhando ali. Enquanto isso, Eduardo Almeida Campos continuava sua rotina frenética entre reuniões de conselho, conferências internacionais e visitas a laboratórios. Em suas raras aparições em casa, parecia cada vez mais distante, perdido em planilhas e relatórios até altas horas. Janaína notou que ele mal olhava para o filho durante suas visitas protocolares, preferindo discutir os tratamentos diretamente com a equipe médica. O Dr. Vasconcelos garantiu que o novo protocolo está estabilizando os marcadores. Ele comentou com Verônica, enquanto assinava uma autorização para mais medicamentos. Continue com a dosagem aumentada e monitore qualquer reação adversa. Janaína, fingindo organizar os produtos de limpeza próximo à porta, registrou mentalmente o nome do médico para investigações futuras. Dr. Renato Vasconcelos. O nome aparecia com frequência nas conversas entre Eduardo e a equipe médica, sempre associado a protocolos experimentais e tratamentos de ponta. À noite, após seu expediente, Janaína pesquisava em seu celular antigo tudo o que podia sobre a Campus Farm e seus principais pesquisadores. Descobriu que a empresa havia crescido exponencialmente nos últimos 7 anos, exatamente desde o nascimento de Pedro e o falecimento de Fernanda Campos. A coincidência temporal não parecia acidental. Entre os produtos de maior sucesso da Campus Farm estava uma linha chamada NeuroQuiet, descrita no site oficial como moduladores neuronais para condições degenerativas raras. Os medicamentos prometiam
controle sintomático sem efeitos colaterais significativos, e eram considerados revolucionários no tratamento de espasticidade e movimentos involuntários. Numa manhã de sexta-feira, enquanto limpava o escritório principal durante uma viagem de Eduardo a Brasília para reuniões com o Ministério da Saúde, Janaína encontrou uma pasta esquecida sobre a mesa. Dentro, relatórios médicos iniciais de Pedro, datados de seus primeiros meses de vida. Para sua surpresa, os documentos descreviam desenvolvimento motor dentro dos padrões esperados e reflexos normais em membros superiores e inferiores. Intrigada com a contradição, ela fotografou discretamente as páginas com seu celular. Continuando a limpar o escritório, encontrou um laptop aberto e desbloqueado. Uma rara falha de segurança do sempre meticuloso Eduardo. Movida por uma intuição cada vez mais forte, arriscou-se a verificar os e-mails recentes. Entre as centenas de mensagens corporativas, uma troca específica entre Eduardo e o Dr. Vasconcelos chamou sua atenção. O assunto era Protocolo Especial PH, as iniciais de Pedro Henrique. Precisamos aumentar a dose do inibidor muscular. Os últimos exames mostraram atividade anormal nas fibras das pernas. Você sabe o que isso significa para o estudo longitudinal. A resposta de Eduardo era breve e perturbadora. Faça o necessário. Ninguém pode questionar o diagnóstico original a esta altura. Janaína sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que estudo longitudinal era esse que envolvia a saúde de uma criança? Por que o diagnóstico não poderia ser questionado? As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça macabro. Naquela mesma tarde, enquanto auxiliava Pedro em sua sessão de terapia visual, Janaína decidiu fazer um teste simples. Aproveitando um momento em que estavam sozinhos, trouxe um carrinho de controle remoto que havia comprado com seu próprio salário. Pedro, tente pressionar este botão quando eu contar até 3, pediu, colocando o pequeno controle na mão direita do menino. 1, 2, 3. O dedo indicador de Pedro moveu-se lentamente, pressionando o botão vermelho. O carrinho avançou alguns centímetros pelo chão polido. Eu fiz isso? Perguntou Pedro com os olhos arregalados de assombro. Sim, você fez, confirmou Janaína, segurando a emoção que ameaçava transbordar. E pode fazer muito mais. Durante as semanas seguintes, ela intensificou as sessões secretas, sempre nos momentos de ausência das enfermeiras ou do pai. Os progressos eram lentos, mas inegáveis. Pedro conseguia agora mover os dedos das mãos com mais precisão, sentir diferenças de temperatura nos pés e, em uma conquista particularmente emocionante, flexionar levemente os dedos dos pés quando estimulado. Jana, chamou Pedro numa tarde chuvosa, usando o apelido que só ele utilizava. Por que meu pai acha que não posso melhorar? A pergunta simples carregava o peso de anos de negligência disfarçada de cuidado excessivo. Janaína hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Às vezes as pessoas acreditam tanto em uma ideia que se torna difícil para elas verem além dela, respondeu finalmente. Mas vamos mostrar a ele o que é possível. Um pequeno passo de cada vez. Naquela noite, enquanto organizava suas descobertas e planejava os próximos passos, Janaína tomou uma decisão que poderia custar seu emprego e muito mais. Precisava levar Pedro a um especialista independente, alguém sem vínculos com a Campus Farm ou o Dr. Vasconcelos. Alguém que pudesse avaliar o menino com olhos livres de preconceitos e interesses. O desafio seria enorme. A segurança da mansão era rigorosa, as enfermeiras vigilantes, e o risco de ser descoberta antes de reunir evidências conclusivas era alto. Mas ao lembrar do olhar de Pedro quando o carrinho se moveu sob seu comando, aquela faísca de autodescoberta e poder pessoal, ela soube que não havia caminho de volta. Enquanto isso, no laboratório central da Campus Farm, Eduardo Almeida Campos observava através de uma parede de vidro vários pacientes em estados semelhantes ao de seu filho. Todos faziam parte do que os documentos internos chamavam de projeto. Que essência! Um estudo sobre controle neurológico de longo prazo que havia transformado a empresa em líder mundial no tratamento de distúrbios motores. Os resultados do grupo controle são promissores. Senhor Campos, comentou uma pesquisadora ao seu lado,
Se os dados do paciente 0 continuarem estáveis pelos próximos meses, teremos aprovação internacional para expandir o protocolo. Eduardo assentiu distraidamente, seus pensamentos vagando para a imagem do filho em sua cadeira de rodas. O paciente 0, ou primeiro, o começo de tudo. O plano de Janaína precisava ser meticuloso. Após semanas observando a rotina da mansão, ela identificou o momento ideal. Todas as quartas-feiras, Verônica e a equipe de enfermagem participavam de uma videoconferência com o Dr. Vasconcelos para discutir os avanços do protocolo. Era a única hora da semana em que Pedro ficava sob supervisão mínima, geralmente com alguma funcionária menos qualificada assistindo-o de longe. Janaína havia entrado em contato com o Dr. Miguel Santos, um neurologista respeitado do Hospital Sírio-Libanês, que não tinha qualquer vínculo com a Campus Farm. Para não levantar suspeitas, ela explicou a situação de forma genérica, mencionando apenas sua preocupação com um menino que poderia estar sendo medicado incorretamente. O médico, sensibilizado, concordou em avaliá-lo em caráter confidencial. Na quarta-feira escolhida, o céu de São Paulo amanheceu coberto por uma neblina densa, o que Janaína interpretou como um sinal positivo. A visibilidade reduzida ajudaria na operação. Enquanto as enfermeiras se concentravam na sala de reuniões, ela entrou no quarto de Pedro, que já estava acordado e ansioso. Estou com medo. Jana, sussurrou ele quando a viu entrar com uma mochila e roupas que não eram seu uniforme habitual. É normal ter medo do desconhecido. Pedro, ela respondeu, ajudando-o a vestir um moletom e calças que havia comprado secretamente. Mas às vezes precisamos enfrentar esse medo para descobrir a verdade. Você confia em mim? O menino acenou afirmativamente. Nos últimos meses, Janaína havia se tornado seu único vínculo real com o mundo, além dos protocolos médicos. O primeiro ser humano em anos a tratá-lo como uma pessoa, não como um caso clínico. Com uma habilidade adquirida em seus estudos noturnos sobre transferências de pacientes, Janaína acomodou Pedro em uma cadeira de rodas manual mais simples que havia escondido dias antes na área de serviço. Para evitar as câmeras do hall principal, utilizou o elevador de serviço, que estava temporariamente com monitoramento reduzido devido a uma manutenção que ela mesma havia solicitado, fingindo ser a assistente de Eduardo. Respiração normal, expressão tranquila, instruía a si mesma mentalmente enquanto atravessava o estacionamento subterrâneo. O motorista de aplicativo já esperava no ponto combinado, com um carro adaptado para cadeira de rodas. Outro detalhe cuidadosamente planejado por Janaína. Bom dia, senhora. Este é seu sobrinho? Perguntou o motorista educadamente. Sim, temos consulta no Sírio-Libanês, respondeu ela com naturalidade, estudada enquanto ajudava a acomodar Pedro no veículo. Durante o trajeto de 20 minutos pelo trânsito paulistano, Pedro observava a cidade pela janela com olhos maravilhados. Era a primeira vez em anos que saía da mansão para algo além de consultas controladas nos laboratórios da Campus Farm. Olha, Jana, aquele prédio parece tocar o céu, exclamou apontando para um arranha-céu que cortava a neblina matinal. Janaína sorriu, sentindo uma mistura de alegria pela descoberta genuína do menino e apreensão pelo risco que estavam correndo. Se estivesse errada em suas suspeitas, poderia ser acusada de sequestro. Se estivesse certa, bem, estaria expondo algo potencialmente muito maior e mais perigoso que seu emprego como diarista. No consultório particular do Dr. Santos, localizado em uma ala discreta do hospital, Pedro foi submetido a uma bateria de exames neurológicos básicos. O médico, um homem de meia idade com olhos gentis por trás de óculos de armação grossa, conduziu os testes com uma combinação de profissionalismo e calor humano que imediatamente conquistou a confiança do menino. Consegue sentir isso, Pedro? Perguntava, tocando diferentes pontos dos pés e pernas do garoto com instrumentos específicos. Para surpresa de todos, incluindo o próprio Pedro, as respostas eram consistentemente positivas. Havia sensibilidade, havia resposta. Havia vida naqueles membros supostamente comprometidos por uma condição neurológica degenerativa. Quero fazer mais alguns exames, disse o Dr. Santos após a avaliação inicial. Precisamos de imagens detalhadas
e alguns exames de sangue específicos. As horas seguintes foram intensas. Ressonância magnética, análises sanguíneas completas, testes de reflexo e eletromiografia. Uma investigação completa que, em circunstâncias normais, levaria semanas para ser agendada. O Dr. Santos, intrigado pelo caso e alarmado com as implicações éticas do que Janaína havia compartilhado, mobilizou colegas de confiança para priorizar os procedimentos. Enquanto esperavam pelos resultados preliminares, Janaína e Pedro compartilharam um momento de leveza na cafeteria do hospital. Era a primeira refeição do menino fora de casa em anos. Um simples sanduíche natural e suco de laranja, que para ele tinha um sabor de liberdade. Se eu puder mesmo mexer minhas pernas um dia, comentou Pedro entre mordidas, quero jogar futebol. Assisto jogos na TV quando ninguém está olhando. O comentário aparentemente simples revelava muito. O menino tinha sonhos e desejos próprios, mantidos vivos em segredo durante anos de confinamento medicalizado. Finalmente, no início da tarde, o Dr. Santos reuniu-se com eles em seu consultório. Seu semblante era grave, mas seus olhos refletiam uma determinação renovada. O que tenho a dizer é muito sério, começou ele, organizando várias imagens e relatórios sobre a mesa. Pedro não apresenta qualquer sinal de lesão medular ou degeneração neurológica congênita. A ressonância mostra uma medula espinhal estruturalmente íntegra. Os exames de sangue, entretanto, revelam níveis significativos de duas substâncias específicas. Ele apontou para um gráfico colorido. Este é um potente relaxante muscular, em dose muito acima do terapeuticamente recomendado. E este, indicou outra marcação no gráfico, é um sedativo de uso controlado que afeta a propriocepção, a capacidade de sentir o próprio corpo no espaço. Janaína sentiu seu coração acelerar. Era a confirmação de suas piores suspeitas. O que isso significa, doutor? Perguntou Pedro, surpreendendo ambos com seu entendimento da situação. O Dr. Santos olhou diretamente para o menino, respeitando sua inteligência e direito à verdade. Significa, Pedro, que sua dificuldade para se movimentar não vem de uma doença natural. Vem dos medicamentos que você tem recebido. Sua musculatura está enfraquecida pelo desuso, mas não há razão neurológica para que você não possa recuperar os movimentos com fisioterapia adequada e, principalmente, com a suspensão desses medicamentos. Um silêncio pesado preencheu a sala. A magnitude da revelação era devastadora. Alguém, possivelmente várias pessoas, havia deliberadamente mantido Pedro em um estado de paralisia induzida por anos. Meu pai, começou Pedro, sua voz embargada. Ele sabe disso? Era a pergunta mais difícil, aquela que nenhum adulto na sala queria responder precipitadamente. Ainda não temos todas as informações, Pedro, respondeu Janaína cuidadosamente. Mas vamos descobrir a verdade completa, prometo a você. O Dr. Santos, visivelmente perturbado com as implicações éticas e legais do caso, ofereceu seu apoio incondicional. Vou documentar tudo isso oficialmente e entrar em contato com o Conselho Regional de Medicina. Mas vocês precisam entender a seriedade. Estamos potencialmente diante de um caso de experimentação médica não consentida em uma criança. Isso tem implicações criminais graves. A palavra criminais pairou no ar como uma nuvem tóxica. Janaína pensou no império farmacêutico de Eduardo, nas equipes de advogados à sua disposição, no poder econômico e político que ele wielded. Expor essa situação seria como desafiar uma fortaleza com uma espada de madeira. Ainda assim, olhando para Pedro, para a mistura de choque, mágoa e esperança em seus olhos, ela sabia que não havia escolha. O que fazemos agora? Perguntou ela ao médico. Do ponto de vista médico, recomendo iniciar imediatamente a desintoxicação e a fisioterapia intensiva. Pedro precisa eliminar essas substâncias do organismo e começar a redescobrir seu corpo verdadeiro. Ele fez uma pausa, ponderando suas próximas palavras. Do ponto de vista legal e ético, vocês precisarão de evidências irrefutáveis, fotografias de medicamentos, registros de dosagens, documentos internos que comprovem o protocolo de administração deliberada. Sem isso, será a palavra de vocês contra a de uma corporação bilionária. A tarde avançava rapidamente,
e Janaína sabia que precisavam retornar à mansão antes que sua ausência fosse notada. Com instruções detalhadas do Dr. Santos sobre como proceder nos próximos dias e um plano para consultas de acompanhamento secretas, eles iniciaram a jornada de volta. No carro, Pedro permaneceu quieto, processando as revelações do dia. Apenas quando avistaram os contornos do edifício onde moravam, ele quebrou o silêncio. Jana, se o que o doutor disse é verdade, por que fariam isso comigo? A pergunta, em sua simplicidade infantil, continha toda a crueldade da situação. Como explicar a uma criança que poderia ter sido usada como cobaia em um experimento científico por aqueles que deveriam protegê-la? Às vezes, Pedro, as pessoas tomam decisões erradas por razões que acham importantes. Talvez seu pai acreditasse que estava fazendo o melhor, seguindo as orientações médicas que recebeu. Era uma resposta diplomática, mas Janaína já não conseguia acreditar plenamente nela. Os e-mails que havia visto, a precisão dos protocolos, a consistência da administração medicamentosa, tudo sugeria um plano deliberado. Não um mal-entendido médico. De volta à mansão, eles conseguiram retornar ao quarto de Pedro sem serem notados, beneficiando-se do intervalo entre a reunião da equipe médica e a troca de plantão das enfermeiras. Janaína ajudou o menino a retornar à sua rotina aparente, prometendo que continuariam seu trabalho secreto com ainda mais determinação. Naquela noite, após seu expediente oficial, Janaína não foi para casa. Usando a desculpa de um trabalho extra de organização autorizado por Eduardo, que estava em viagem a Genebra para uma conferência farmacêutica, ela permaneceu na mansão e iniciou uma busca sistemática por evidências. No escritório principal, protegido por uma senha que ela havia memorizado ao observar Eduardo digitá-la, encontrou pastas digitais organizadas por ano. Na mais antiga, datada do nascimento de Pedro, havia relatórios médicos iniciais que descreviam um bebê com desenvolvimento neuromotor normal e reflexos apropriados para a idade. Apenas 3 meses depois, os relatórios começavam a mencionar episódios de rigidez e suspeita de comprometimento medular. Coincidentemente, este era o mesmo período em que a Campus Farm havia iniciado pesquisas com uma nova classe de moduladores neuromusculares. Em um arquivo especialmente protegido, encontrou o que parecia ser o início de tudo, um documento intitulado Projeto Quiescência, Fase 1. O texto, repleto de jargão científico, descrevia um estudo longitudinal sobre controle farmacológico de distúrbios motores em pacientes pediátricos. O primeiro caso listado era identificado apenas como paciente PH, 0-7 anos, controle primário. Com as mãos trêmulas, Janaína fotografou cada página, cada relatório, cada e-mail comprometedor. As evidências formavam um mosaico aterrador. Pedro havia sido, desde a mais tenra idade, o paciente zero de um experimento farmacêutico não declarado, conduzido por seu próprio pai e pelo Dr. Vasconcelos. Mais perturbador ainda, era um conjunto de documentos financeiros que demonstrava como a eficácia comprovada dos medicamentos da linha Neuroquiet, testados primeiramente em Pedro, havia transformado a Campus Farm de uma empresa média em uma gigante farmacêutica global, multiplicando seu valor de mercado por 50 em 7 anos. Saúde convertida em ações, movimentos trocados por milhões. O corpo de uma criança transformado em laboratório vivo para o desenvolvimento de medicamentos que, ironicamente, prometiam melhorar a qualidade de vida de pacientes neurológicos em todo o mundo. Enquanto organizava as evidências em um drive seguro, Janaína ouviu um ruído vindo do corredor. Rapidamente desligou o computador e fingiu estar organizando documentos físicos quando a porta se abriu. "O que está fazendo aqui a esta hora?" perguntou Verônica, com suspeita evidente em seu olhar. "Terminando a organização dos arquivos físicos, como o Sr. Campos solicitou", respondeu Janaína com a calma que havia aprendido a manter em situações tensas. "Estou quase finalizando." A enfermeira-chefe hesitou, seus olhos percorrendo a sala em busca de sinais de invasão. "O Sr. Campos acaba de ligar. Retorna amanhã pela manhã antes do previsto. Certifique-se de que tudo esteja impecável."
Janaína assentiu, sentindo o peso da informação. O tempo estava se esgotando. Com Eduardo retornando antes do esperado, ela precisaria agir rapidamente. Naquela mesma noite, após Verônica se retirar para seu quarto no andar inferior, Janaína visitou Pedro secretamente. Encontrou-o acordado, olhando para a cidade iluminada através da janela parcialmente aberta, uma pequena liberdade que ela havia introduzido em sua rotina. Encontrei coisas. Pedro, disse ela sentando-se na beira da cama, coisas que explicam muito, mas que também trazem perguntas difíceis. Sobre meu pai? Perguntou ele, sua voz pequena na penumbra do quarto. Sim, e sobre o Dr. Vasconcelos, e sobre os remédios que você toma. Ela explicou em termos simples, mas honestos, o que havia descoberto, que seu corpo estava sendo manipulado por medicamentos, que sua suposta condição era, na verdade, induzida artificialmente, que existiam documentos sugerindo que ele era parte de um estudo não autorizado. Para sua surpresa, Pedro não chorou. Seus olhos, inesperadamente maduros para uma criança de 7 anos, refletiam uma compreensão profunda que transcendia sua idade. Talvez resultado de anos observando o mundo de uma posição de isolamento forçado. Sempre soube que havia algo errado, disse ele após um longo silêncio. Sentia coisas que me diziam que eu não deveria sentir. Sonhava em correr, mesmo sem nunca ter corrido. Ele fez uma pausa olhando para suas próprias mãos pequenas. O que fazemos agora, Jana? A pergunta era simples, mas a resposta seria o início de uma transformação que afetaria não apenas suas vidas, mas potencialmente a de milhares de outras pessoas. Amanhã, respondeu Janaína, segurando suas mãos com firmeza, começamos a recuperar sua vida. E depois fazemos com que os responsáveis enfrentem a verdade que tentaram esconder. A chegada de Eduardo Almeida Campos foi anunciada pelo ronco discreto de seu Porsche elétrico entrando na garagem subterrânea do edifício. Janaína, que havia dormido apenas algumas horas no sofá da área de serviço, despertou com o som dos elevadores, ativando-se. Rapidamente, reorganizou seu uniforme e preparou-se para mais um dia de aparente normalidade. O magnata farmacêutico adentrou a cobertura às 7h15, com o semblante cansado de quem atravessou continentes em voos executivos. Sem passar pelo quarto do filho, dirigiu-se diretamente ao seu escritório, onde Verônica já o aguardava com o relatório semanal sobre o protocolo de tratamento. Janaína, fingindo limpar o corredor adjacente, conseguiu captar fragmentos da conversa. Os níveis estão controlados, mas notei alguns episódios de resposta muscular anômala, reportava Verônica em tom clínico, especialmente após as sessões de estímulo visual. Ajuste a dosagem do modulador N conforme a tabela que o Dr. Vasconcelos enviou, respondeu Eduardo, sua voz traindo exaustão. Não podemos arriscar variações neste estágio. O consórcio europeu está pronto para investir na expansão global, mas precisam de garantias de eficácia contínua. A menção a um consórcio europeu e expansão global confirmava as suspeitas de Janaína. O caso de Pedro não era isolado. Havia planos para replicar o tratamento em escala internacional. O que significava potencialmente dezenas, centenas de outras crianças submetidas ao mesmo processo de paralisia induzida. Durante a manhã, manteve sua rotina aparentemente normal, mas cada movimento era parte de um plano meticulosamente elaborado. Em coordenação silenciosa com o Dr. Santos, havia preparado um dossiê completo, exames médicos independentes, fotografias dos medicamentos com análises laboratoriais, cópias de documentos internos da Campus Farm e, mais importante, registros das melhorias físicas de Pedro quando determinadas substâncias eram reduzidas ou eliminadas. O momento crucial viria após o almoço, quando Eduardo, tradicionalmente, passava alguns minutos com o filho antes de retornar ao escritório para videoconferências internacionais. Janaína sabia que precisava agir nesta pequena janela de tempo. Às 13h30, conforme previsto, Eduardo entrou no quarto de Pedro. O menino estava sentado em sua cadeira de rodas habitual, mas algo imediatamente pareceu diferente. Em vez do olhar vago e distante que normalmente apresentava durante as visitas do pai, seus olhos estavam alertas, focados.
Olá. Campeão, disse Eduardo com a formalidade de sempre, pousando uma caixa embrulhada sobre a mesa lateral. Trouxe algo de Genebra para você. Um relógio que projeta constelações no teto. Pedro não respondeu imediatamente, observando o pai com uma intensidade nova. Finalmente, com a voz firme que Janaína vinha ajudando-o a recuperar, ele perguntou: Pai, por que tomo remédios que me impedem de mexer as pernas? A pergunta direta e inesperada atingiu Eduardo como um choque elétrico. Seu rosto empalideceu visivelmente, e por um momento fugaz, algo semelhante a pânico cruzou seus olhos. Quem disse isso a você? Gaguejou, recuperando-se rapidamente. Seus medicamentos são para tratar sua condição, Pedro. Você sabe disso desde sempre. Que condição exatamente? A voz de Janaína soou da porta, onde ela havia se posicionado silenciosamente. Em suas mãos uma pasta de documentos. Eduardo virou-se bruscamente, a surpresa rapidamente substituída por irritação. O que significa isso? A senhora não tem permissão para estar aqui durante minhas visitas particulares. O senhor tem razão, respondeu Janaína, mantendo uma calma surpreendente mesmo com o coração acelerado. Assim como não tenho permissão para questionar por que uma criança perfeitamente saudável ao nascer desenvolveu misteriosamente uma condição neurológica que coincidiu com o lançamento da linha NeuroQuiet da sua empresa. Silêncio pesado caiu sobre o quarto. Pedro olhava de Janaína para o pai, seus olhos revelando uma compreensão muito além de seus 7 anos. Não sei do que está falando, respondeu Eduardo finalmente, sua voz controlada, mas tensa. E sugiro que saia imediatamente, antes que eu chame a segurança por invasão de privacidade e difamação. Janaína deu um passo à frente, colocando sobre a mesa os documentos que carregava. Estes são resultados de exames neurológicos independentes realizados pelo Dr. Miguel Santos, do Sírio-Libanês, explicou metodicamente. Mostram ausência de qualquer lesão medular ou condição degenerativa. O que eles mostram, porém, são níveis alarmantes de relaxantes musculares e supressores neurológicos. Os mesmos componentes básicos dos medicamentos NeuroKit. Eduardo não tocou nos papéis, mas seu olhar treinado em detalhes reconheceu imediatamente a legitimidade dos documentos médicos. Como conseguiu isso? Perguntou, sua voz baixando perigosamente. Removeu meu filho desta casa sem autorização? Sim, respondeu Janaína simplesmente. Assim como o senhor removeu dele o direito básico de usar seu próprio corpo. A atmosfera no quarto ficava cada vez mais densa. Pedro, silencioso, mas completamente presente, observava o confronto com intensidade atenta. O senhor não vai chamar a segurança, continuou Janaína, porque se o fizer, estas mesmas informações serão enviadas automaticamente para 3 jornalistas investigativos, 2 promotores públicos e o Conselho Federal de Medicina. Era um blefe parcial. Ela havia de fato contatado um jornalista de confiança recomendado pelo Dr. Santos, mas o material ainda não estava em posse de autoridades. O risco que corria era calculado, baseado em sua avaliação do caráter de Eduardo. Um homem obcecado por controle e reputação. O que quer? Perguntou Eduardo após um longo momento, seu tom agora cautelosamente neutro. Quero a verdade, respondeu Janaína. Pedro merece saber por que foi mantido artificialmente imobilizado por 7 anos. Neste momento, inesperadamente, Pedro tomou a iniciativa. Com um movimento que surpreendeu tanto Janaína quanto Eduardo, ele ergueu lentamente o braço direito e removeu a manta que cobria suas pernas. Olha, pai, disse ele e com esforço visível, moveu levemente o pé direito. Um movimento pequeno, trêmulo, mas inequivocamente voluntário. A reação de Eduardo foi visceral. Recuou um passo levando a mão à boca, seus olhos fixos no pequeno movimento que desafiava 7 anos de diagnósticos, tratamentos e agora parecia claro, mentiras. Isso é impossível, murmurou. Não é, rebateu Janaína. É o que acontece quando você para de administrar substâncias paralisantes a uma criança saudável. Ele tem melhorado a cada dia desde que comecei a perder algumas doses ou substituí-las por água. Eduardo cambaleou até uma cadeira próxima e desabou nela, subitamente parecendo muito mais velho. O império corporativo,
o bilionário implacável, o cientista respeitado, todas essas pessoas pareciam desmoronar diante da simples visão do filho movendo um pé. Não era para ser assim, disse finalmente, sua voz quase inaudível. O protocolo inicial era temporário, apenas para validar a eficácia dos moduladores em um caso controlado. Um caso controlado? Repetiu Janaína incredulamente. Ele é seu filho, não um experimento de laboratório. Você não entende? Eduardo ergueu o olhar e pela primeira vez havia emoção genuína em seus olhos. Uma mistura perturbadora de culpa, desespero e algo semelhante à súplica. Quando ela nos deixou durante o parto, fiquei devastado. Pedro era tudo que me restava, mas cada vez que olhava para ele, via apenas a ausência dela. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar uma memória. O Dr. Vasconcelos havia desenvolvido um composto promissor para controle. Neuromotor. Precisávamos de um caso de estudo para a primeira fase clínica, em um ambiente totalmente controlado. Era para ser apenas por alguns meses, mas os resultados foram extraordinários, continuou após uma pausa. As ações da empresa dispararam. Investidores internacionais apareceram. De repente, havia muito em jogo. Bilhões em potencial de mercado. Contratos com sistemas de saúde de dezenas de países. Então decidiu sacrificar a infância do seu filho por lucro corporativo, concluiu Janaína, sem tentar esconder o desprezo em sua voz. Não, quer dizer... Eduardo hesitou, claramente lutando com sua própria narrativa interna. O Dr. Vasconcelos garantiu que não haveria efeitos permanentes, que assim que o estudo longitudinal estivesse concluído, poderíamos iniciar o desmame medicamentoso e a fisioterapia de recuperação. Quando seria isso? Interveio Pedro, sua voz pequena, mas firme. Quando eu poderia começar a andar? A pergunta direta da criança pareceu atingir Eduardo mais profundamente que todas as acusações de Janaína. Ele olhou para o filho, realmente olhou possivelmente pela primeira vez em anos, e viu não um paciente, não um caso de estudo, mas uma criança privada dos mais básicos prazeres da infância. Eu não sei, admitiu finalmente. O protocolo inicial era de 5 anos. Depois estendemos para 10, com a expansão dos testes clínicos internacionais. O plano atual projeta a conclusão dos estudos em mais 7 anos, completou Janaína referindo-se a documentos que havia encontrado, quando Pedro teria 14 anos, tendo perdido toda a sua infância e início da adolescência imobilizado desnecessariamente. Eduardo não contestou o número. Seu silêncio era confissão suficiente. Há outros, não há? Perguntou Janaína, seguindo sua intuição. Outras crianças como Pedro. O empresário hesitou, mas eventualmente assentiu quase imperceptivelmente. Fase 2 do estudo. 20 pacientes em 3 países, selecionados entre casos de diagnósticos neurológicos inconclusivos. Janaína sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A escala do que estava descobrindo ultrapassava suas piores suspeitas. Isso precisa parar, declarou firmemente. Hoje, agora, você não entende o que está pedindo, respondeu Eduardo, recuperando parte de sua postura empresarial. Estamos falando de contratos bilionários, ações em bolsa, empregos de milhares de pessoas. Se isso vier a público da forma como você sugere, o impacto será a verdade, interrompeu Janaína, e justiça para Pedro e para qualquer outra criança submetida a este protocolo. Um silêncio pesado preencheu o quarto. O confronto havia chegado a um impasse delicado. Eduardo claramente abalado, mas ainda calculando possibilidades. Janaína, determinada mas consciente dos riscos. E Pedro, observando os adultos decidirem seu futuro com uma mistura de esperança e apreensão. Foi o próprio Pedro quem quebrou o silêncio, com uma pergunta que penetrou todas as camadas de justificativas e explicações. Pai, você me ama? A pergunta, em sua simplicidade devastadora, atingiu Eduardo como nenhum argumento científico ou ameaça legal poderia. Seus olhos se encheram de lágrimas, provavelmente as primeiras em 7 anos. Sim, respondeu sua voz quebrando, mas fiz tudo errado, Pedro. Tudo completamente errado. Aquele momento marcou uma mudança sutil, mas fundamental.
O pai finalmente viu o filho, não como extensão de um experimento, não como lembrança dolorosa de Fernanda, mas como uma pessoa completa que havia sido profundamente prejudicada por suas decisões. "O que acontece agora?" perguntou Eduardo derrotado. "Primeiro, todas as medicações de Pedro serão suspensas imediatamente", respondeu Janaína com firmeza. "O Dr. Santos já preparou um protocolo de desintoxicação segura e fisioterapia intensiva." Eduardo assentiu, sem argumentar. "Segundo, o senhor usará seu poder como CEO para interromper imediatamente todos os testes similares em outras crianças, em qualquer lugar do mundo, e iniciará protocolos de recuperação para todos os afetados." Outro aceno afirmativo, mais hesitante desta vez. "Terceiro", continuou Janaína, abrindo um documento específico, "o senhor precisa entender a extensão do dano causado, não apenas a Pedro, mas à confiança pública, à integridade científica e à própria empresa." Ela mostrou reportagens iniciais que jornalistas investigativos já haviam começado a produzir, baseadas em denúncias anônimas de ex-funcionários da Campus Farm. Não mencionavam Pedro especificamente, mas levantavam sérias questões sobre a metodologia dos testes clínicos da linha NeuroQuiet. "Isso vai além de nós três nesta sala", explicou Janaína. "Já existem investigações em andamento. O senhor pode tentar abafar tudo, usar seu poder e dinheiro para silenciar denúncias, ou pode fazer a coisa certa, assumir responsabilidade e focar em reparar o dano." Eduardo olhou longamente para Pedro, depois para as evidências espalhadas sobre a mesa, finalmente para suas próprias mãos. Mãos que haviam assinado ordens, aprovado protocolos, construído um império sobre o sofrimento do próprio filho. "Como pude deixar isso acontecer?" murmurou mais para si mesmo que para os outros presentes. "É a pergunta que o senhor precisará responder publicamente", respondeu Janaína. "Mas antes disso precisa responder para seu filho." Eduardo levantou-se lentamente e, pela primeira vez em anos, ajoelhou-se diante da cadeira de rodas de Pedro. Seus olhos estavam no mesmo nível agora, pai e filho, sem protocolos ou medicamentos entre eles. "Pedro", começou, sua voz trêmula mas firme, "cometi erros terríveis. Permiti que coisas inaceitáveis acontecessem com você porque estava perdido em minha própria dor e ambição. Não espero que me perdoe agora, talvez nunca. Mas prometo que, a partir de hoje, dedicarei minha vida a consertar o que for possível." O menino estudou o rosto do pai por um longo momento, com a sabedoria prematura de quem viveu confinado entre adultos e suas complexas motivações. "Quero andar, pai", disse simplesmente. "Quero sentir o sol. Quero ter amigos. Quero ser normal." "Você terá tudo isso", prometeu Eduardo, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. "E mais, muito mais." Naquela tarde, iniciou-se uma transformação que nenhum dos presentes poderia prever completamente. Eduardo cancelou todas as reuniões e, pela primeira vez em 7 anos, ficou na mansão por mais de algumas horas. Com Janaína como testemunha e mediadora, pai e filho começaram a reconstruir uma relação que mal havia existido. Enquanto isso, no escritório principal da Campus Farm, e-mails urgentes eram enviados para laboratórios em 3 continentes, ordenando a suspensão imediata do protocolo Quiescência e a revisão de todos os casos associados. O Dr. Vasconcelos, confrontado com a decisão de Eduardo, reagiu primeiro com indignação, depois com ameaças veladas, finalmente com resignação, quando percebeu que seu principal aliado havia mudado de lado. A imprensa, que já farejava irregularidades na gigante farmacêutica, recebeu informações cuidadosamente preparadas. A Campus Farm anunciava uma revisão ética completa de seus protocolos de pesquisa, citando preocupações internas sobre metodologias de testes clínicos. Eduardo não mencionou Pedro especificamente, protegendo a privacidade do filho, mas assumiu total responsabilidade por falhas nos processos de supervisão ética. As ações da empresa despencaram 40% em um único dia, eliminando bilhões em valor de mercado. Investidores furiosos exigiam explicações. Conselhos de ética médica de diversos países anunciavam investigações e concorrentes farmacêuticos
exploravam avidamente a fraqueza súbita da antes intocável Campus Farm. Mas dentro da mansão no alto dos jardins, uma revolução muito mais íntima e significativa ocorria. Sob orientação do Dr. Santos, Pedro iniciava seu processo de libertação física e emocional. As primeiras 72 horas foram difíceis, com sintomas de abstinência dos medicamentos que seu corpo havia recebido por anos. Mas, gradualmente, com o apoio constante de Janaína e a presença recém-descoberta de Eduardo, o menino começou a redescobrir sensações, movimentos e emoções que haviam sido quimicamente suprimidas. Verônica e a equipe de enfermeiras foram dispensadas, substituídas por profissionais recomendados pelo Dr. Santos sem qualquer conexão prévia com a Campus Farm. A mansão, antes asséptica e silenciosa como um laboratório, começou lentamente a ganhar vida. Janelas abertas deixavam entrar a brisa e o som da cidade. Música tocava nos cômodos principais, e a voz de Pedro, cada vez mais forte e confiante, ecoava pelos corredores antes vazios. Uma semana após o confronto inicial, Eduardo encontrou Janaína na varanda, observando Pedro durante sua sessão de fisioterapia aquática na piscina interna. Por que fez tudo isso? Perguntou ele genuinamente curioso. Arriscou seu emprego, sua segurança, enfrentou uma corporação bilionária por uma criança que mal conhecia. Janaína observou o menino que agora ria enquanto tentava chutar a água com força crescente. Cada pequeno movimento, uma vitória sobre anos de imobilidade forçada. Porque reconheci nele o que perdi, respondeu simplesmente. A chance de ver uma criança crescer como deveria. Livre, plena, verdadeira. Eduardo assentiu, compreendendo mais do que as palavras diziam. Naquele momento silencioso, um pacto implícito formou-se entre eles. O passado não poderia ser desfeito. Mas o futuro, de Pedro, das outras crianças afetadas, e talvez de muitas mais, ainda estava para ser escrito. E seria escrito não com protocolos químicos ou projeções de lucro, mas com verdade, responsabilidade e, principalmente, com o amor que havia estado ausente por tempo demais. Um ano depois do confronto que transformou para sempre o destino da família Almeida Campos, a antiga mansão dos Jardins já não existia mais. Ao menos não, como o estéril palácio de vidro, que antes abrigava protocolos médicos no lugar de afetos. O espaço físico permanecia o mesmo, mas sua essência havia sido completamente renovada. As paredes antes brancas e impessoais agora exibiam cores vibrantes e desenhos feitos pelo próprio Pedro. As janelas permaneciam constantemente abertas, permitindo que a brisa paulistana circulasse livremente pelos ambientes antes hermeticamente fechados. A cadeira de rodas motorizada de última geração havia sido substituída por um simples andador que, a cada semana, tornava-se menos necessário. Pedro Henrique Almeida Campos, agora com 8 anos, caminhava lentamente pelo corredor principal, apoiando-se ocasionalmente nas paredes. Seus passos ainda eram hesitantes, mas carregavam a determinação férrea de quem redescobriu a liberdade após anos de confinamento químico. "Olha só, Jana", exclamou ele, soltando-se completamente do apoio e dando 3 passos independentes antes de buscar novamente o equilíbrio na parede. "Consegui mais um!" Janaína sorriu amplamente, registrando o momento em um diário meticuloso que mantinha desde o início do processo de recuperação. Cada novo movimento, cada pequena conquista era cuidadosamente documentada, não mais como dados clínicos para um experimento farmacêutico, mas como marcos preciosos na jornada de renascimento de uma criança. "Incrível, Pedro. Mais 3 passos que ontem", celebrou ela, anotando a data e a hora da conquista. "O Dr. Santos vai ficar orgulhoso quando vier amanhã." A fisioterapia intensiva, combinada com o processo gradual de desintoxicação supervisionado pelo Dr. Miguel Santos, havia produzido resultados que muitos considerariam miraculosos, mas que, na verdade, apenas confirmavam a ausência de qualquer condição neurológica real. Com o corpo finalmente livre dos potentes relaxantes musculares e supressores neurológicos, Pedro recuperava progressivamente o controle sobre seus movimentos. Naturalmente, 7 anos de imobilidade induzida haviam causado atrofia muscular significativa e atrasos no desenvolvimento motor.
Os primeiros meses foram de progressos lentos e frequentemente dolorosos, com sessões diárias de fisioterapia que muitas vezes terminavam em lágrimas de frustração. Mas a cada pequena vitória, o primeiro movimento voluntário dos dedos dos pés, o primeiro momento de equilíbrio sentado sem apoio, o primeiro passo assistido, a confiança do menino crescia exponencialmente. Eduardo entrou na sala, carregando uma pilha de documentos. Seu semblante havia mudado drasticamente no último ano. As olheiras de workaholic deram lugar a um rosto mais descansado, embora marcado por linhas de preocupação diferentes, não mais sobre ações em bolsa, mas sobre as consequências de suas escolhas passadas e os desafios da reconstrução. Pedro, soube que temos um novo recorde hoje? Perguntou, colocando os papéis sobre a mesa e abrindo os braços. O menino sorriu e, com cuidado calculado, deu mais 3 passos vacilantes até alcançar o abraço do pai. 1 ano atrás, tal gesto de afeto físico seria impensável entre eles. 3 passos sozinho, pai. O Dr. Santos disse que no mês que vem podemos começar a praticar na piscina sem o colete. Eduardo ergueu o filho nos braços, outro gesto que antes nunca ocorreria, e girou suavemente. Isso merece uma celebração. O que acha de irmos ao parque no fim de semana? Podemos levar pão para os patos no lago. A menção ao parque iluminou o rosto de Pedro. Após anos confinado dentro da mansão, cada saída ao mundo exterior era uma aventura preciosa, uma redescoberta constante. Observando a cena, Janaína sentiu aquele já familiar aperto no peito, uma mistura de alegria pela transformação e tristeza pelos anos perdidos. Seu papel havia mudado significativamente. De diarista contratada temporariamente para a figura central na recuperação de Pedro e, surpreendentemente, na redenção de Eduardo. O império farmacêutico Campus Farm havia passado por uma transformação tão profunda quanto a mansão de seu fundador. A exposição parcial do projeto Quiescência, cuidadosamente gerenciada para proteger a identidade de Pedro e das outras crianças envolvidas, desencadeou um terremoto no setor. Eduardo, em um movimento que chocou o mercado e os acionistas, assumiu publicamente falhas éticas graves nos protocolos de pesquisa da empresa. Demitiu imediatamente o Dr. Vasconcelos e toda a equipe de pesquisa associada, iniciou uma auditoria ética independente em todos os estudos clínicos em andamento. Reestabeleceu um fundo bilionário para identificar e apoiar qualquer paciente potencialmente afetado por práticas questionáveis. As ações da empresa despencaram inicialmente, mas a transparência é incomum no setor farmacêutico, onde problemas éticos frequentemente são resolvidos com acordos confidenciais e admissões mínimas de responsabilidade, começou gradualmente a reconstruir a confiança do público e, surpreendentemente, de certos investidores de longo prazo. As novas diretrizes do Comitê de Ética foram aprovadas unanimemente, comentou Eduardo, mostrando os documentos que trouxera. A partir de agora, todo o protocolo de pesquisa da Campus Farm terá supervisão externa independente, com representantes de associações de pacientes no conselho. E as outras crianças? Perguntou Janaína, referindo-se aos outros participantes do estudo que haviam sido localizados nos últimos meses. 19 das 20 já estão em programas de recuperação similares ao de Pedro. Estabelecemos centros especializados em São Paulo, Buenos Aires e Lisboa. A última família ainda está resistente. Temem represálias legais e exposição midiática. Eduardo suspirou profundamente. A extensão dos danos causados pelo projeto Quiescência continuava a se revelar, camada após camada. Além das 20 crianças diretamente envolvidas na fase 2, investigações internas haviam descoberto dezenas de casos em que diagnósticos neurológicos haviam sido otimizados para justificar o uso dos medicamentos da linha NeuroQuite, com potencial comprometimento da mobilidade dos pacientes. Como estão as negociações com o Ministério Público? Perguntou Janaína, mantendo a voz baixa para que Pedro, agora distraído com um livro interativo, não ouvisse. Complexas, respondeu Eduardo honestamente. Estamos colaborando completamente, fornecendo toda a documentação solicitada. O acordo proposto inclui o financiamento vitalício dos tratamentos de todas as crianças afetadas e uma multa substancial.
mas evita penas restritivas que impediriam a reestruturação ética da empresa. Ele fez uma pausa, olhando para o filho com uma mistura de culpa e determinação que se tornara sua expressão característica. É pouco perto do dano causado, mas é o caminho que permite fazer mais bem daqui para frente. Se a empresa simplesmente falir ou for desmembrada, perdemos a capacidade de identificar e ajudar todos os afetados. Janaína assentiu, compreendendo a lógica pragmática. O último ano havia sido uma educação intensiva para ela, no complexo equilíbrio entre justiça, reparação e consequências práticas. O que começara como uma simples questão moral, uma criança sendo medicada indevidamente, revelou-se um labirinto ético, legal e social de proporções inesperadas. E o Instituto? Perguntou, mudando para um tópico mais positivo. O rosto de Eduardo se iluminou visivelmente. O Instituto Novo Despertar, estabelecido com recursos pessoais dele e instalado em um amplo terreno na zona oeste de São Paulo, havia se tornado seu projeto de redenção pessoal. As obras da ala pediátrica estão quase concluídas. O primeiro grupo de profissionais já está em treinamento. Se tudo correr bem, começamos atendimentos em 3 meses. O Instituto havia sido concebido como um centro especializado em diagnóstico e tratamento de condições neurológicas infantis, com particular ênfase em casos de erro diagnóstico ou iatrogenia, danos causados pelos próprios tratamentos médicos. Além de atendimento médico multidisciplinar, ofereceria suporte jurídico para famílias em disputas com planos de saúde ou farmacêuticas e pesquisa transparente e eticamente supervisionada sobre terapias não medicamentosas para distúrbios neurológicos. E você aceitou o cargo? Perguntou Eduardo com um leve sorriso. Janaína hesitou. A proposta para que assumisse a diretoria de relações com pacientes do Instituto havia sido feita há semanas, mas ela ainda considerava cuidadosamente a mudança radical de carreira. Ainda estou pensando, respondeu honestamente. É uma grande responsabilidade. Ninguém entende melhor do que você o que essas famílias precisam, insistiu Eduardo gentilmente. Você viu o que outros não viram. Questionou o que outros aceitaram. Lutou quando outros se resignaram. Era verdade e Janaína sabia disso. Sua experiência pessoal com o falecimento do filho Mateus, por falta de diagnóstico adequado no sistema público, combinada com um ano intenso, acompanhando a recuperação de Pedro e conhecendo outras famílias em situações similares, havia lhe dado uma perspectiva única, um pé no mundo dos pacientes e outro no universo médico-científico que havia aprendido a navegar. Vou dar minha resposta final na semana que vem, prometeu, depois da primeira avaliação semestral de Pedro. A menção à avaliação trouxe novamente o foco para o verdadeiro centro de toda aquela transformação. Em poucos dias, Pedro passaria por uma bateria completa de exames para documentar oficialmente seu progresso, não mais para alimentar dados de pesquisa farmacêutica, mas para celebrar sua recuperação e ajustar os próximos passos da reabilitação. O dia da avaliação chegou com um céu excepcionalmente azul sobre São Paulo, um daqueles dias raros em que a poluição parece dar uma trégua à metrópole. Pedro estava animado, não apreensivo como seria esperado de alguém prestes a enfrentar horas de testes médicos. Para ele, cada exame era uma oportunidade de provar seu progresso, de confirmar que o corpo que lhe havia sido devolvido continuava a responder cada vez melhor. No Instituto de Reabilitação do Hospital Sírio-Libanês, onde o Dr. Santos havia organizado a avaliação com uma equipe multidisciplinar, Pedro demonstrou conquistas que impressionaram até os especialistas mais experientes. Sustentação de peso nas pernas por períodos cada vez mais longos. Movimentos coordenados de preensão fina que permitiam atividades como desenhar e construir pequenas estruturas com blocos. Equilíbrio sentado perfeito e capacidade de permanecer em pé com apoio mínimo por até 15 minutos. Marcha assistida por distâncias de até 30 metros sem necessidade de pausa. Os resultados são notáveis, concluiu o Dr. Santos na reunião final com Eduardo e Janaína, enquanto Pedro participava de uma atividade lúdica na sala adjacente.
especialmente considerando a extensão da atrofia muscular que apresentava no início do processo. A plasticidade neuronal infantil é realmente extraordinária. E quanto ao futuro? Perguntou Eduardo. A pergunta que sempre pairava em seu pensamento. Ele poderá ter uma vida normal? O médico sorriu de forma reconfortante. Pedro jamais terá o mesmo desenvolvimento motor que teria se não tivesse passado por essa experiência, explicou com honestidade. Haverá sempre algumas limitações de força e resistência muscular, e provavelmente precisará de fisioterapia de manutenção por muitos anos. Fez uma pausa, olhando para os exames de imagem mais recentes, mas dentro dessas condições vejo um futuro muito promissor. Com a continuidade do tratamento atual, acredito que em mais um ano poderá caminhar de forma independente na maior parte do tempo, talvez com apoio ocasional de bengala para distâncias maiores ou momentos de fadiga. Poderá frequentar escola regular, participar de atividades físicas adaptadas e levar uma vida amplamente autônoma. As palavras eram como música para os ouvidos de Eduardo e Janaína. A normalidade, esse conceito relativo, mas tão desejado, parecia finalmente ao alcance. Na volta para casa, com Pedro adormecido no banco traseiro, após o dia intenso de atividades, Eduardo quebrou o silêncio contemplativo. Decidiu sobre o instituto? Janaína observou o horizonte paulistano pela janela do carro por alguns momentos antes de responder. Aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou Eduardo, genuinamente curioso. Que o instituto não leve apenas seu nome ou o da campus. Farm, que seja também dedicado à memória de todas as crianças que passaram anos sem diagnóstico correto ou sob tratamentos inadequados. Eduardo assentiu lentamente, compreendendo a amplitude do pedido. Justo, muito justo. 3 meses depois, sob uma lona branca, que protegia convidados do sol forte da primavera paulistana, realizava-se a cerimônia de inauguração do Instituto Novo Despertar. A placa de bronze na entrada trazia a inscrição: dedicado a Mateus Oliveira dos Santos e a todas as crianças cujas vozes não foram ouvidas a tempo. O nome do filho de Janaína, o menino cuja perda havia moldado sua sensibilidade para reconhecer o sofrimento silencioso de Pedro, agora eternizado como símbolo de um compromisso com a medicina humanizada e ética. A cerimônia reunia um grupo diverso: famílias das crianças afetadas pelo projeto Quiescência, médicos comprometidos com a reforma das práticas de pesquisa clínica, representantes do Ministério Público, responsáveis pelos acordos legais, jornalistas que haviam ajudado a expor as práticas questionáveis e mesmo alguns ex-executivos da Campus Farm que haviam escolhido colaborar com as investigações. No centro de tudo, Pedro Henrique Almeida Campos, agora com quase 9 anos, surpreendeu a todos quando, ao ser chamado para a fotografia oficial, caminhou lentamente, mas sem assistência até o palco. Usando apenas uma bengala leve para apoio ocasional, percorreu os 15 metros até o microfone em meio a aplausos emocionados. Meu nome é Pedro, começou ele, com a voz clara de uma criança que redescobria não apenas seu corpo, mas sua identidade. Até um ano atrás eu não sabia que podia andar. Não sabia que podia sentir o chão sob meus pés ou o vento no rosto. Não sabia que podia escolher para onde ir. Fez uma pausa olhando para Janaína e Eduardo, que o observavam com orgulho e olhos úmidos. Aprendi que nossa força nem sempre vem de remédios ou máquinas. Às vezes, vem de pessoas que acreditam em nós quando nem nós mesmos acreditamos. Pessoas que nos veem quando outros só enxergam problemas. Sua pequena mão apertou mais firmemente a bengala, mas sua postura permaneceu ereta, confiante. Este instituto existe para que todas as crianças sejam realmente vistas, para que ninguém mais fique preso em uma cadeira de rodas sem precisar, ou tomando remédios que não ajudam. Para que médicos, pais e cuidadores trabalhem juntos, sempre lembrando que por trás de cada diagnóstico existe uma pessoa com sonhos. O discurso simples, mas profundamente sincero, capturou a essência do que o último ano havia significado para todos os envolvidos. Uma jornada de reconhecimento, de erros, de possibilidades, de humanidade além dos protocolos. Nos anos seguintes, a história de Pedro
e a transformação de Eduardo Almeida Campos tornaram-se um poderoso estudo de caso em ética médica, governança corporativa e advocacia por direitos de pacientes. O Instituto Novo Despertar expandiu-se para 3 unidades no Brasil e estabeleceu parcerias com centros semelhantes na Argentina, Portugal e Espanha. Janaína Ribeiro dos Santos, a diarista que se tornou diretora de relações com pacientes e, eventualmente, presidente do Instituto, tornou-se uma referência internacional em defesa de diagnósticos humanizados e tratamentos centrados na pessoa, não apenas na condição médica. Suas palestras sobre o olhar que transforma inspiraram uma nova geração de profissionais de saúde a questionar protocolos rígidos e buscar soluções individualizadas. A Campus Farm, sob liderança reestruturada, após o afastamento voluntário de Eduardo da gestão direta, transformou-se em exemplo improvável de transparência no setor farmacêutico. O escândalo que poderia ter destruído a empresa tornou-se, ironicamente, a fundação de uma nova cultura corporativa que priorizava a supervisão ética externa e participação de representantes de pacientes em todas as fases de desenvolvimento de medicamentos. E Pedro, aos 15 anos, caminhava com apenas uma leve assimetria na marcha, participava do time de natação adaptada de sua escola, mantinha notas excelentes e começava a demonstrar interesse por neurociência e reabilitação, áreas que, compreensivelmente, haviam moldado sua infância de maneiras inesperadas. Em uma tarde de sábado, enquanto observava Pedro nadar livremente na piscina da casa, agora muito diferente do antigo Palácio de Vidro, Eduardo encontrou Janaína revisando planos para uma nova ala do Instituto. Às vezes ainda me pergunto se mereço tudo isso, confessou ele, observando o filho que poderia ter perdido. A chance de vê-lo crescer assim livre, de reconstruir algo positivo após tudo que causei. Janaína fechou a pasta de documentos e observou o adolescente na piscina por um momento. Não se trata de merecer, respondeu finalmente. Se trata de escolher fazer diferente quando percebemos nossos erros, de usar o privilégio da segunda chance não apenas para nós, mas para transformar a vida de outros. Seus olhos se encontraram brevemente, 2 pessoas unidas por uma jornada improvável que começara com uma criança imobilizada e uma funcionária temporária, e culminara na libertação não apenas de um corpo, mas de todo um sistema que permitia abusos semelhantes. Ei, vocês dois, chamou Pedro da piscina, interrompendo o momento. Vem nadar também. A água está perfeita. Eduardo e Janaína trocaram sorrisos cúmplices antes de se levantarem. Ele, o ex-magnata farmacêutico que redescobrira sua humanidade. Ela, a ex-diarista que redirecionara sua dor para a transformação coletiva. Juntos, dirigiram-se à piscina para se juntar ao adolescente que os havia ensinado, da forma mais inesperada possível, que nenhum diagnóstico é definitivo quando se tem coragem de questionar o estabelecido e esperança para imaginar um caminho diferente. O sol de São Paulo lançava reflexos dourados na água, criando momentaneamente a ilusão de um palácio, não mais de vidro frio e isolamento, mas de água viva e movimento constante, um símbolo perfeito da jornada que haviam percorrido, da rigidez à fluidez, do protocolo à vida autêntica, do diagnóstico definitivo à possibilidade infinita. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Pedro, Eduardo e Janaína tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de narrativas inspiradoras sobre recomeços, superação e segundas chances, preparamos uma seleção especial de histórias igualmente emocionantes. Encontrem-nas clicando no botão à esquerda. Se esta história de transformação ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e as possibilidades de recomeço. Nos contem nos comentários se já testemunharam ou viveram uma jornada de recuperação que parecia impossível. Estamos ansiosos para conhecer suas próprias histórias de superação.